Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quem estiver ouvindo esse nosso podcast, dependendo do horário que vocês estão ouvindo esse nosso podcast. Hoje a gente vai falar no Café com Design Análise com o professor Crisóstomo Lima do Nascimento. Obrigada, Crisóstomo, por aceitar falar um pouquinho de Design Análise com a gente. Obrigado você, Mariana, pelo convite. É sempre muito bom revê-los, né? Pessoal, todos nós frequentamos alguns grupos de pesquisas aí importantes, então, eventualmente estamos juntos aí, trabalhando juntos, falando sobre fenomenologia, design análise, e é sempre um prazer nós nos revermos, mesmo que seja nesse momento aqui, né, por intermédio aí dos recursos tecnológicos em função do momento que a gente está vivendo, né? Mas é sempre um grande prazer revê-los e a gente conversar um pouquinho mais. Que ótimo, muito obrigada. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o currículo do professor Crisóstomo, para vocês conhecerem um pouquinho dele, de quem está falando com a gente, né? Então, o Crisóstomo é psicólogo clínico, doutor em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, mestre em estudos da subjetividade com ênfase em fenomenologia pela pós-graduação em psicologia da Universidade Federal Fluminense, graduação, bacharelado e licenciatura em psicologia pela mesma instituição, pós-graduação em filosofia na temática existencialismo e fenomenologia. É hoje professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, vinculado ao Departamento de Psicologia do Polo Universitário de Campo dos Goitacazes? É assim que fala, Crisóstomo? Isso mesmo, Goitacazes, exatamente. Onde atualmente exerce o cargo de vice-diretor do Polo e membro do Conselho de Ética de Pesquisa da Universidade Federal Fluminense. É coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia Fenomenológica Existencial e tem experiência nas áreas de Psicologia Clínica, Fenomenologia, Hermenêutica e Educação. Correto? Correto, um pouquinho disso aí, sim. Nos conhecemos também, além dos congressos do LabFeno, também pelo GT de Fenomenologia e Processos Psicológicos Básicos, né? Do qual o Crisóstomo também faz parte. Verdade. Bom, começo minha pergunta, né, nossa entrevista, te perguntando um pouquinho sobre como que iniciou a tua história na Design Análise. Como você conheceu a abordagem, o que te fez ir por esses caminhos aí? Então, Mariana, a minha trajetória, né, no contato com Design Análise, eu acho que é uma trajetória que ela não é muito diferente da maioria, creio eu, né? Porque a gente, na universidade, né, ao longo do curso, né, na graduação em Psicologia, né, nós temos contato com muitas coisas, né? E o meu contato, não diretamente com a Design Análise, mas com o pensamento que a rigor fundamenta a Design Análise, que é o pensamento fenomenológico hermenêutico de Heidegger, né, a partir da disciplina que trata de fenomenologia, ela já começou muito cedo, já no início do curso de graduação, né? E aí, né, desde um primeiro momento, tive uma grande identificação com o pensamento fenomenológico, né? E aí, é claro, a gente começa a estudar fenomenologia desde os seus fundamentos, com Russell, né? E aí, a partir daí, os demais pensadores, e Heidegger acaba sendo um pensador fundamental, né, na compreensão da história e do pensamento, dos desdobramentos da fenomenologia, né, a partir de Russell. E aí sim, né, a partir disso, a gente acaba tendo contato com a fenomenologia hermenêutica, que é o fundamento, né, o fundamento da Design Análise. O pensamento da Design analítico ele se inspira justamente no pensamento heideggeriano, seja nos seus, né, nas suas primeiras formulações, ainda muito embrionárias, com Binswanger e depois com Medard-Boss, que efetivamente se consolida. E aí, portanto, o meu contato com Design Análise inicia-se com a aproximação com o pensamento da fenomenologia hermenêutica heideggeriana, ou a ontologia heideggeriana, né? Então, a trajetória começa aí, já desde o início da minha graduação eu tive uma grande identificação, né, com o pensamento fenomenológico, e aí a partir daí eu acho que foi uma decorrência absolutamente natural, né? Foi um desdobramento normal, mesmo, né, no contato com toda a pluralidade de pensamentos e de abordagens no campo da psicologia, que realmente é uma pluralidade muito grande, mas eu acho que houve uma identificação e a partir daí a minha trajetória começou, né? Então, desde lá a gente vem esse contato aí mais próximo no exercício clínico, e a partir daí eu tive
consolidei uma formação clínica, né, um encaminhamento de formação clínica pelo curso de graduação, sou psicólogo clínico, e aí, depois disso, a gente nunca mais se separou, né? Houve essa união aí, estamos trabalhando juntos aí até hoje, né? É isso. Uhum. Ótimo. Falando um pouco sobre esse contexto histórico, queria perguntar um pouquinho para você como que você enxerga isso, né? O surgimento das análise historicamente. Eu acho que essa questão é uma questão importante, né? Eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que compreender o percurso, né? O percurso do pensamento ele é sempre muito importante. E nós que, pensando fenomenologia hermenêutica, né, sobremaneira a gente, né, dá muito valor a esse caráter histórico do homem e, consequentemente, né, do seu pensamento, enfim, das suas formas de compreensão de homem e de mundo, né? Então, assim, de uma forma mais simplificada, assim, né, em função até aqui do tempo que é curto, mas a das análises ela nasce a partir principalmente de uma crítica, de um olhar crítico, né? Eu diria que de uma certa compreensão de uma insuficiência, vamos dizer assim, né? Das perspectivas mais tradicionais de visão do homem, né? Da psique humana, num primeiro momento muito executado a partir de psiquiatras, né? Então, Karl e Jasper já no início do século passado, né, na primeira metade do século passado, ele já dá aí, vamos dizer assim, os primeiros passos em direção à análise, não ainda de uma forma elaborada e clara, mas a partir principalmente de repensar um modelo de psiquiatria, né, em parâmetros mais estruturantes, mais biologizantes, né, para se pensar o homem, né? Ou seja, como se fosse um revisionamento de um modelo mais organicista mesmo, né? Eu acho que essa é a transição fundamental, né? A compreensão da insuficiência do modelo fisiologista, vamos dizer assim, organicista de compreensão do homem, que é muito, evidentemente, arraigado, né, na compreensão histórica do homem, e muito facilmente compreensível até pela própria visão médica, e aí a psiquiatria é um desdobramento disso, né? Então, assim, eu acho que a primeira motivação, os primeiros elementos mais consistentes de compreensão, de consolidação de uma nova forma de ver o homem é a partir dessa insuficiência, vamos dizer assim, né? Posteriormente a isso, aí a gente tem outros psiquiatras, né? Sempre o movimento inicial é no campo da psiquiatria, né, que vão acabar se apropriando, dando continuidade a esse movimento revisionista, né, desse modelo mais tradicional, e em seguida vem Ludwig Binswanger, né, que é outro psiquiatra também extremamente importante, antes mesmo de Medard-Boss, que depois vem e se aproxima mais de Heidegger, que acentua essa aproximação, né, a partir de uma visão, sempre a partir de uma visão de inspiração na principal obra de Heidegger, Ser e Tempo, né? E aí, nesse sentido, Binswanger, com a própria ideia de projeto, de cuidado, que são temas muito importantes, né, abordados em Ser e Tempo, dá continuidade a esse movimento, creio eu, que ainda não de forma tão formal, estruturada, mas se inicia com o Jasper, né? E após ele vem Medard-Boss, que dá continuidade a esse trabalho. Medard-Boss é também um psiquiatra suíço, né, que vem da psicanálise, teve formação clínica freudiana, né, e a partir do momento que ele entra em contato com o Ser e Tempo, com a leitura da fenomenologia heideggeriana, ele começa a fazer uma migração a partir de uma outra forma de compreensão de homem. É evidente que ele reconhece, o Medard-Boss sempre reconheceu, né, a importância e o valor, né, da psicanálise, do pensamento de Freud, né, a valorização, né, da importância do trabalho a partir do diálogo, a partir da conversa, né? Mas ele faz uma migração mais explícita em direção à fenomenologia com Heidegger, principalmente a partir da leitura de Ser e Tempo.
A partir disso, eles começam a fazer uma troca de correspondência muito intensa, Boss e Heidegger, e isso começa a culminar na década de 40, com o início dos encontros que efetivamente consolidam, a partir disso, o nascimento da psicanálise, né? Que são os encontros que acontecem lá na casa de campo de Boss, em Zolikon, na Suíça, em média 2 encontros anuais, e a partir disso, aí sim, né, com um rol de convidados, a maior parte deles médicos e psiquiatras, e que se começa a fazer uma explicitação assim, mais clara, ou um pouco mais expressiva, da aproximação do pensamento fenomenológico heideggeriano, principalmente daquilo que vai se chamar das estruturas ontológicas do ser aí, do Dasein, né, que estão presentes em Ser e Tempo, com uma reflexão com a sua manifestação no campo ôntico da vida humana, né? Ou seja, pensar efetivamente numa prática clínica. Isso, portanto, se consolida e se dá fundamentalmente a partir desses encontros em Zolikon, e daí nasce uma importante obra, que são os seminários de Zolikon, assinados por Boss e por Heidegger, que aí sim, acho que aí sim formaliza o nascimento das análises enquanto uma prática clínica, portanto, uma psicologia, né, uma prática clínica, de inspiração fenomenológica, mais especificamente fenomenológica hermenêutica, né? Então, assim, eu acho que esse é um breve percurso, que eu acho que é importante que nós compreendamos para entender até a própria especificidade do trabalho das análises, né, compreender esse tradicional que já vem, né, a partir de, fundamentalmente, Jaspers, que já vem um certo revisionismo dos modelos mais biologizantes, organicistas, né, fisiologistas de compreensão, né, do comportamento humano. Uhum. Perfeito. Acho que você falou um pouquinho disso nessa contextualização histórica, mas se você gostaria de acrescentar aí outras bases filosóficas ou principais influências da Dasein-Análise. Na verdade, assim, falar de outras formulações da Dasein-Análise, no fundo, é falar também de toda a multiplicidade que acaba... Opa, apitou alguma coisa. Tá tudo bem aqui? Você está me ouvindo? Tudo bem. Uhum. Tá legal. Mas falar sobre isso é falar também sobre... Oi, Mary? Alô? Oi, tô aqui. Você tá me ouvindo? Por alguma razão aqui eu não estou te vendo. Deixa eu ver se eu consigo resgatar. Acho que eu consegui. Tudo bem, desculpa. Uhum. Mas é falar também assim, disso que é o pensamento da fenomenologia hermenêutica, né? Assim, Heidegger, fundamentalmente, a sua preocupação inicial, e isso é muito importante que se diga, e eu compreendo que seja importante até por conta de determinadas críticas, né? Eu acho que há determinadas críticas que muitas vezes são feitas, a própria das análises ou a própria prática clínica, uma prática, né, na psicoterapia de inspiração fenomenológica e hermenêutica, né, a respeito das intenções de Heidegger em relação a isso, entende? Assim, evidentemente, no primeiro momento, a questão de Heidegger não é essa, né? Não é uma prática clínica. Heidegger está preocupado com a filosofia, né? A questão fundamental dele é repensar a trajetória do pensamento humano, que, segundo ele, é a própria trajetória da metafísica. E, assim, de uma maneira muito resumida, o Heidegger vai entender que essa trajetória é uma trajetória de determinação de uma coisa que, para ele, não tem como ser determinada, que é a determinação do ser, né? Ser enquanto algo definível e entificável, tornado ente, né? Uma inspiração fundamental de Heidegger, o pensamento da fenomenologia heideggeriana, é o pensamento pré-socrático, né? Então, assim, repensar essa visão de homem, que ele vai chamar, né, que é uma visão que se confunde com a própria história do pensamento humano, que ele vai chamar de metafísica, é repensar justamente as bases de constituição do pensamento humano, né? E ele faz resgates importantes para isso, né? O pensamento de Heráclito, por exemplo, é um resgate muito importante. Em geral, Heidegger dialoga muito com o pensamento grego, né? Fundamentalmente com o pensamento pré-socrático. Então, assim, compreender também os influxos das análises é também perceber, né, que, fundamentalmente, o pensamento fenomenológico hermenêutico é um pensamento paradigmaticamente de ruptura, né, de ruptura com o pensamento hegemônico, com o pensamento tradicional, né? E é nesse sentido, portanto, que a Dasein-Análise, ao se inspirar na fenomenologia hermenêutica,
ela acaba assim, constituindo uma prática terapêutica de não só bases distintas, né, mas de uma prática sobre uma outra ética, sobre uma outra égide, vamos dizer assim, de boa parte das práticas psicoterapêuticas que, em certa medida, são originárias de uma compreensão de homem, e aí vem a questão, como eu falei, dos influxos teóricos, de uma compreensão de homem mais objetivada, né? Enfim, mais em si mesmada, a compreensão mesmo de subjetividade no seu sentido mais tradicional do termo, né? Então, assim, pautada nisso que a gente vai chamar de trajetória do pensamento da metafísica, né? Então, assim, eu acho que todo esse conjunto de influências do pensamento fenomenológico acaba trazendo para a Daseins-Análise uma prática clínica muito original, sob preceitos muito originais, né? E que muitas vezes, inclusive, isso acaba também até motivando, né, determinados tipos de críticas, em que medida isso é uma prática, não é uma prática psicológica, é ou não é uma prática terapêutica, né? Aí pensando num sentido mais metodológico do termo, né? Num sentido mais instrumental metodológico do termo. Então, mas, fundamentalmente, eu creio que essa é a grande questão a ser compreendida. Na medida em que se tem uma outra compreensão de homem, né, a Daseins-Análise ela se reconhece como uma prática terapêutica, sim, mas, de uma certa medida, uma certa metodologia diferenciada, entende? E que não corrobora historicamente com compreensões mais intervencionistas condutivas, né? Um lugar meio que de controle do terapeuta, nesse sentido de condução, de uma forma mais explícita. Então, assim, são todas consequências importantes que acabam né, assim, se desdobrando sobre a Daseins-Análise. Perfeito. Bom, você anunciou já um pouco, já abordou um pouquinho a noção de homem, então, para Daseins-Análise. Você gostaria de complementar isso? Uhum. Sim, claro, acho que sempre é possível falar mais um pouquinho. É verdade, como a gente falou agora há pouco, essa compreensão de homem advém de uma compreensão de homem trazida por Heidegger em Ser e Tempo, né? Com isso, ele faz todo, como eu falei anteriormente, ele faz todo um desdobramento do chamado pensamento metafísico e da compreensão de homem que daí advém, ou seja, de uma compreensão de homem homem apartado do mundo, uma compreensão de um homem objetivável, uma compreensão de um homem decorrente do pensamento metafísico, portanto, decorrente de uma relação com o real apartável, separável e, por conseguinte, determinável. O homem, enquanto, portanto, algo pensável, é também algo, de certa maneira, definível. Né? Então, assim, e aí, definível no seu sentido mais amplo do termo, inclusive definível do ponto de vista de interioridade, uma espécie de modo de ser, funcionamento psíquico. Né? Então, todo esse pensamento, chamado metafísico, estrutura a compreensão histórica de homem. Pois bem, quando Heidegger vai fazer esse diálogo fundamentalmente com o pensamento grego, ele vai ver que essa questão talvez não seja tão simples assim, né? Essa determinação histórica. E ele vai justamente dialogar com aquilo que a gente falou agora há pouco, com esse olhar mais originário que toma o homem como sendo algo indefinível pelo próprio processo de impermanência, né? E aí, portanto, ou seja, um ente impermanente não é um ente definível. Até a sua própria compreensão de ente é muito diferenciada nesse sentido. Então, a compreensão de homem, para Heidegger, né, e Ser e Tempo sedimenta muito isso para a Daseins-Análise, é uma compreensão de homem que não dialoga com uma materialidade ôntica simples, ou seja, o homem não é passível de uma determinação histórica, né, única e atemporal. E isso tem implicações, né? Isso tem implicações para a própria compreensão de uma eventual prática clínica inspirada, né, na fenomenologia, né? Porque, nesse sentido, como ele vai trazer em Ser e Tempo, né, o homem seria um ente diferenciado, né, assim, de uma forma muito simples. O ente a partir do qual o mundo é pensável, o homem a partir do qual o mundo é referência de pensamento
né, e posicionamento a respeito disso, e posicionamento sobre isso. Né? E aí, portanto, pensar mundo é pensar justamente aquele que coloca o mundo sob sentido, sobre a ótica do questionamento. Né? E este ente, que é o homem, este ente, ele não é passível, né, dessa determinação ôntica. Então, com isso, ele vai trazer essa compreensão, né, do homem, que ele não usa nem esse termo, em seu tempo, justamente por conta, o Heidegger tem, busca ter muita atenção com essa questão dos termos que já tem uma certa sedimentação histórica e muitas vezes, né, assim, trazem comprometimentos, em certa medida, um certo comprometimento, uma certa visão prévia, assim, reducionista do termo. Então, ele não usa, e ele vai trazer um termo, né, um termo alemão, para falar sobre o modo de ser deste ente que coloca a questão, inclusive, sobre o próprio ser, né, o homem, que ele vai chamar de Dasein ou ser aí. Né. A palavra, o termo Dasein ou ser aí, é um termo de difícil tradução, o próprio Heidegger alerta isso em Ser e Tempo, né, o problema que é essa determinação do ser desse ente. Que, a rigor, é uma palavra que afirma a sua impermanência, né? Numa tradução literal e muito simplista, né? Dasein, como ser aí, ou uma espécie de sendo, uma espécie de gerúndio, né? Inviabiliza qualquer compreensão estática e atemporal do termo. Então, ele alerta sobre isso em Ser e Tempo para uma precaução que é importante termo para pensar, né, essa ideia de Dasein. Né? E aí, isso acaba tendo, ou seja, se a psicoterapia, se a gente pensa a psicologia clínica, a psicoterapia, como sendo um ramo da psicologia, né, que se pretende, né, trabalhar com o homem, um exercício clínico, um exercício, né, de revisionamento do homem enquanto homem, ou seja, e a compreensão de homem muda, né, evidentemente isso tem implicações muito importantes para a compreensão das análises. Então, assim, homem enquanto uma impermanência, né, a das análises acaba sendo justamente, né, uma espécie de afirmação dessa impermanência. Né? Um trabalho que, de certa forma, sustenta essa impossibilidade de determinação de ser, né, do ente que somos. Então, essa noção de homem, enquanto um ente não passível de uma determinação histórica atemporal, ou seja, de uma conceituação estática, tem, assim, implicações muito grandes sobre a própria prática clínica, que, inclusive, traz, na minha opinião, importantes reflexões sobre que prática é essa, que prática que é uma prática que se inspira na impermanência, tá entendendo? Que se inspira no não dado, que se inspira na impossibilidade, né, de algo se afirmar enquanto uma espécie de procedimento metodológico clínico permanente. Então, assim, eu acho que isso tem implicações muito importantes para se refletir sobre a análise, essa própria compreensão de homem no sentido indeterminável, né, impermanente, e que Ser e Tempo traz com Heidegger, né? Diante dessa impermanência, né, do conceito de Dasein, por exemplo, como então o psicólogo, né, na Dasein-Análise lida com a noção de saúde e doença? Acho essa uma ótima questão. Uma ótima questão, até pelo fato de que a compreensão de saúde e doença é uma compreensão meio que, vamos dizer, de uma forma até pré-reflexiva, né, não tão explícita, mas eu diria que, assim, inerente ao próprio pensar a psicologia e pensar a psicoterapia. Né? Em tese, estamos falando, né, de campos de conhecimento que buscam, né, uma ideia de bem-estar, né, se não saúde no seu sentido mais estrito senso do termo, mas no sentido mais amplo de bem-estar, né? Como algo, como uma ciência, como uma prática que nasce, que possa, né, trazer, né, benefícios para o homem. Então, acho que é muito importante a gente refletir sobre a ideia de saúde e de doença a partir desse outro olhar de homem. Né? Acho que a primeira questão fundamental é decorrente do que a gente já colocou, né? Como uma decorrência direta, né, da obra de Heidegger,
a determinação de ser dos entes é algo tomado com muita cautela. O que significa dizer que agora a gente não fala só de Dasein, né? A gente fala do ente em geral, né? A própria ideia de fenômeno, né? A anunciação das coisas, o mundo que se anuncia, e se anuncia a partir de uma abertura que o torna possível, isso não só afirma a intencionalidade russeliana, mas a própria fenomenologia hermenêutica, o caráter hermenêutico de mundo, né? Que o Heidegger traz. Então, nesse sentido, nós temos um problema para uma determinação geral do que seja doença, e do que seja saúde. Ou seja, em outras palavras, isso nos permite uma problematização da compreensão de ser desses entes a partir de suas historicidades ou de seus horizontes compreensivos, que, em geral, articulando com o que a gente falou anteriormente, se dão a partir de horizontes compreensivos cuja visão de homem é uma visão mais específica, né? Então, a ideia de saúde enquanto interioridade, a ideia de saúde enquanto processo psicológico, a ideia de doença do ponto de vista, muitas vezes, até mesmo mais somático, né? Então, assim, eu acho que essa rediscussão ela acaba sendo muito importante porque acaba trazendo uma prudência maior no que vai se compreender como saúde no seu sentido universal ou mais amplo, genérico, que vale para todos, e por conseguinte doença, né, da mesma forma, e que aqui, com referência às análises, a gente vai entender que na realidade isso é sempre algo de cunho existencial, ou seja, isso é sempre algo do cunho de uma existência singular, né, de um ser aí naquele momento em que apresenta determinadas questões de restrição de possibilidade, de determinados graus de aprisionamento, né? E aí a gente já começa a falar um pouquinho do que tem a ver com essa ideia, né, de saúde e doença, né? Ou seja, é como se fosse doença uma condição de restrição de possibilidade, né? Mas nós somos originariamente restrição de possibilidade do ponto de vista, em alguma medida, enquanto um campo do possível? Sim, em alguma medida sim. Mas diríamos que do ponto de vista do adoecimento psíquico, né, aí no cunho terapêutico, isso estaria associado a uma espécie de uma acentuação do grau de aprisionamento com determinadas possibilidades, inviabilizando muito restritivamente, muito acentuadamente, eu diria que determinadas possibilidades concretas de realização de vida e, consequentemente, né, do cotidiano da pessoa. Né? Relacionamentos em geral, trabalhar, enfim, que a pessoa possa, né, de certa forma, implementar a sua vida das formas como deseja, num sentido um pouco mais amplo. Então, nesse sentido, a doença, assim, de uma forma mais objetiva, é como se a doença fosse restrição do grau de liberdade. Exatamente isso, um comprometimento com determinadas possibilidades que, em virtude disso que a gente vai chamar de calcificações históricas a partir de situações vividas, e aí está o campo hermenêutico, né, fundamental de se anunciar, né, na perspectiva clínica, ou seja, do que Heidegger vai chamar de uma explicitação temática, né, que é justamente isso que acaba fundamentando, vamos dizer assim, mas não de uma maneira prévia, mas de uma maneira concomitante, porque a fenomenologia não compreende, não trabalha com uma ideia, né, assim, da coisa anterior. A própria ideia de temporalidade em Heidegger é muito específica, uma ideia de circularidade, e aí nesse sentido não se fala muito em anterioridade, né? Em certa medida esse horizonte histórico restritivo com o qual a pessoa estabelece uma relação muito dificultosa está junto no seu cotidiano, nas suas restrições mais ônticas do campo ôntico da existência. E aí, portanto, a terapia, portanto, seria justamente, né, uma espécie de um caminhar ou de uma apropriação mais intensa desse horizonte hermenêutico, né, constitutivo de um campo restritivo para lidar com possibilidades do aqui e agora, né? Então, a ideia de saúde e doença, como nós falamos, assim, ela é singular por conta disso, na medida em que, primeiro, desconstrói uma ideia de saúde ou doença em geral, né? E aí, portanto, isso se encarna num campo existencial que anuncia sempre a existencialidade
dessa doença, ou seja, anuncia a singularidade histórica a partir desses horizontes, a gente vai chamar de horizontes constitutivos, ou mundo da vida, que no fundo, essa restrição anuncia, né? A cristalização de possibilidade anuncia, no fundo isso, uma relação dificultosa de sentido mais amplo, enquanto possibilidade, e aquilo que em tese sempre é uma possibilidade, deixa de ter um caráter de possibilidade e passa a ter um caráter restritivo muito aprisionador, inviabilizando novas possibilidades. Então, eu diria que saúde seria uma espécie de uma restituição de uma condição de mobilidade um pouco maior no que diz respeito à lida, né? Com essas possibilidades históricas mais calcificadas, né? E, por conseguinte, analogamente, doença seria justamente um movimento de restrição. Ok. Diante dessa noção de saúde e doença, qual seria então o objetivo dadas às análises? Eu gosto muito de uma passagem em que Bosse vai falar sobre isso, fazendo uma analogia com a ideia da liberdade. E aí eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque justamente eu acho que isso anuncia, justamente o caráter fenomenológico, o caráter hermenêutico e o caráter existencial das análises. Quando ele vai falar em angústia, culpa e libertação, ele vai falar justamente sobre isso, né? A das análises, o processo terapêutico é um processo de libertação, né? Mas, assim, pode parecer um pouco óbvio ou até um pouco romântico, né? Essa afirmação, né? Um certo caráter de libertação. Mas é justamente isso. Como nós falamos agora há pouco, o que se anuncia, né, para efeito de doença terapêutica ou da questão do adoecimento psíquico, numa perspectiva terapêutica, é justamente a restrição desse caráter de liberdade, ou seja, aquilo que em última instância sempre somos uma abertura para o campo de possibilidade, claro que sempre é um campo, né? Ele nunca é infinito, mas ele é o campo possível de todos nós, portanto é a nossa infinitude possível. Nós somos, né, por excelência, liberdade. Somos uma indeterminação. A indeterminação aponta para uma condição originária de liberdade, né? E essa liberdade, no fundo, é uma liberdade ontológica, é importante a gente entender isso, né? Pensadores que vão se inspirar também na fenomenologia hermenêutica, com muita leitura de Heidegger também, como Sartre, vai trazer a questão da liberdade ontológica no pensamento existencial dele. E é exatamente isso que eu acho que é importante a gente pensar. Essa liberdade é uma liberdade do ponto de vista de sentido, né? E quando a gente fala isso, a gente fala de uma relação dialética que isso fundamenta o pensamento fenomenológico, né? A sustentação da dialeticidade em oposição daquilo que é uma relação dual e dicotômica da tradição do pensamento metafísico, né? Então a gente sempre vai estar tentando sustentar essa dialeticidade. E sustentar essa dialeticidade é sustentar essa nossa condição originária de impermanência, de indefinição, de inacabamento permanente, anuncia uma relação sempre aberta de uma nova possibilidade, né? Uma possibilidade de sentido, uma possibilidade divisada. Acontece que, de modo ainda dialético, a sustentação de uma condição de liberdade está numa relação muito íntima de uma relação de possibilidade com a possibilidade que eu lido, que é aquilo que a gente vai fazer uma diferenciação daquilo que Heidegger vai trazer também quando vai discutir lá nas questões fundamentais da metafísica e no outro texto menor, o que é uma coisa, a questão da verdade, né? A verdade enquanto veritas, a verdade enquanto aletheia, né? Ou seja, a sustentação de uma condição de liberdade com nossas possibilidades de sentido, no fundo, é a afirmação da nossa condição originária. Então, qual o objetivo das análises? É uma espécie de resgate do perdido, né? É como se fosse um pouco isso, né? Se a gente vai pensar, e eu acho que isso é uma coisa que não é difícil da gente perceber, né? A gente, né, nós, quando crianças, nós somos muito mais, nós lidamos com muito mais facilidade com a mobilidade de sentido, né, do que depois a gente vai crescendo e a gente vai, né, cada vez mais imerso aí nas questões culturais e a gente perde muito isso. Mas esse resgate de uma condição originária tem muito a ver com isso, né? Assim, essencialmente nós somos um campo de abertura.
mas até em função da historicidade, até em função do caráter de mundanidade e factualidade da existência, né, isso vai, de certa forma, ganhando configurações mais específicas, né, que tem a ver justamente com isso que a gente vai chamar de historicidade, cultura e horizonte de sentido. Né. Acontece que isso, né, que vai ganhando esse contorno de definição, vai perdendo o caráter de possibilidade. E ao perder o caráter de possibilidade, a gente perde esse caráter de indeterminação de nós mesmos. Então nós vamos nos tomando naquilo que o Harari vai chamar em ser tempo de decaimento, né, nas possibilidades, né, mais dadas do ser aí cotidiano, né? Ou seja, um modo de viver naturalizado, um modo de trânsito na existencialidade. Isso é uma estrutura ontológica também trazida em ser tempo. Do decaimento, portanto, que é uma lida com as possibilidades que nos são mais à mão, que nos são mais apresentadas, né? Vamos dizer assim, nesse nosso horizonte de sentido, né? E é justamente esse caráter de tomar essas possibilidades enquanto determinações de ser, ou caráter veritático dessas possibilidades, é que vai nos fazendo cotidianamente a perda de um caráter de liberdade conosco mesmo. Em última instância, o objetivo da Dasein Análise é o resgate de uma relação de liberdade conosco mesmo, né? Compreendendo essa liberdade do ponto de vista, como eu falei, ontológico, que está no campo do sentido, no campo hermenêutico, né? E aí, volta naquilo que a gente falou anteriormente, que se daria, em tese, a partir de uma espécie de uma revisitação, né? À condição originária de tais possibilidades de sentido, ou seja, isso que a gente vai chamar de um campo existencial, de um campo mais originário, caráter hermenêutico, que dá o sentido de ser daquilo que vemos tal qual vemos. Então, fundamentalmente seria isso, né? A reconquista de uma certa condição de liberdade, mesmo reconhecendo e alertando que esse caráter de liberdade é ontológico e ele é sempre em campo, ou seja, ele é sempre um horizonte possível, né? Para que a gente não caia também em algumas compreensões equivocadas, que é uma espécie de um culto idealista a uma liberdade. E muitas vezes também equivocadamente se fala muito, né, quando se levantam algumas críticas a respeito disso. Legal. Eu acho que as perguntas restantes você acabou complementando aí enquanto você estava falando sobre o objetivo. Então, acho que para a gente finalizar, se você tem algum recado aí para alunos que possam se interessar na Dasein Análise, o que você sugere aí para eles? Olha, isso não é uma coisa simples. Isso não é uma coisa simples de se falar, não, né? Porque eu entendo, Mary, eu acho que, assim, primeiro eu acho que assim, é normal, né? Eu acho que nós nos identificamos mais com algumas coisas do que com outras, né? E isso não revela só um caráter técnico, um caráter metodológico, né? Eu acho que existe inevitavelmente um certo caráter existencial presente, né? Então eu costumo dizer assim, eu não sei até que ponto a gente escolhe ou é escolhido, às vezes quando faz algumas escolhas, né? E aí eu acho que essa questão teórica é uma delas também. Mas o que eu costumo dizer, assim, eu acho que primeiro, assim, eu acho que é fundamental, principalmente no processo de formação, né, durante um período de graduação, enquanto o aluno está na universidade, primeiro que eu acho que assim, é fundamental uma abertura para uma experienciação no sentido mais amplo, né, do pensamento da psicologia, né? De uma compreensão histórica da psicologia, né, das suas bases fundamentais, seu caráter epistemológico, desdobramento disso do ponto de vista das correntes teóricas, consequentemente, né, das chamadas abordagens ou linhas teóricas da psicologia. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, porque assim, eu acho que isso dá um caráter também um caráter de legitimidade nas nossas escolhas muito interessante, né, de fundamentação, legitimidade muito interessante, né? E que se evite um pouco daquilo que é, muitas vezes, até muito cedo, né? Assim, restringir as possibilidades e sequer ter contato com as outras coisas. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que ter contato com tudo, que isso fundamenta muito. Agora, eu acho que para aqueles que têm algum interesse, que veem alguma proposta interessante, que se sentem de alguma maneira identificados, né? Eu acho que é fundamental que se primeiro compreenda que a Dasein Análise, bem como a própria compreensão da fenomenologia, né, e isso diversos autores, diversas literaturas vão falar sobre isso, né,
como nós falamos no início, enquanto uma prática inspirada numa filosofia, numa compreensão de homem um pouco diferente, talvez, do que a tradição, né, nos lega, demanda de nós uma certa abertura para que a gente entenda de que isso não é exatamente um construto teórico, metodológico, uma prática pré-determinada, instrumentalizada, né, que, em certa medida, fornece ao terapeuta uma certa condição de controle e previsibilidade para aquilo que ele vai fazer, absolutamente. Né? Eu acho que é fundamental que, para quem tem uma compreensão, para quem tem uma identificação, né, já em alguma medida, com o pensamento fenomenológico, e aí, né, também a fenomenologia russeliana com seu início, desdobramentos para os pensadores da fenomenologia, e com Heidegger, no caso, para das análises, eu acho que é fundamental que se busque um permanente contato com essa leitura, porque assim, é um trabalho de vida, não é exatamente uma absorção teórica. Né? Eu costumo dizer que fenomenologia é muito mais uma postura frente ao mundo do que efetivamente um construto teórico fechado em oposição a outros, né? Porque eu acho que isso, pelo menos na minha compreensão, isso até atenta um pouco contra a própria perspectiva mais original, né? Da própria fenomenologia. Então eu acho que manter-se aberto, né, a uma compreensão mais ampla e, num segundo momento, compreender que a prática da Science analítica é uma prática que busca pensar uma prática ôntica do ponto de vista da psicologia clínica, da prática psicoterápica. Entretanto, sustenta-se uma condição que é uma condição que muitas vezes traz muitas angústias, né? Principalmente para quem ainda está no contato inicial, dependendo da perspectiva que se tenha, porque é justamente uma sustentação, né, de uma certa indeterminação radical. E essa indeterminação radical também é uma indeterminação, em alguma medida, sobre a nossa condição na relação terapêutica com o paciente. Né? Então, assim, eu acho que é fundamental a fundamentação teórica, eu acho que é fundamental que se leia muito, que se compreenda, porque realmente fenomenologia é um pensamento muito fluido, fenomenologia hermenêutica não menos. Consequentemente, das análises inspira-se numa prática muito fluida e, portanto, é também uma prática que requer essa certa cautela, né, do próprio lugar, né, do chamado lugar do psicólogo. Né? Então, assim, eu acho que é fundamental esse mergulho, mas eu acho que quando a gente se identifica e a coisa diz de nós também, ali tem um diapasão, né, eu acho que quando rola ali uma vibração, né, uma química bacana, eu acho que tem que encarar, e fundo mesmo, e cair dentro das literaturas, que eu acho que existe muita produção muito bacana, tanto do exterior quanto nacional, vários dos nossos colegas, pensadores importantes aí do campo da fenomenologia em geral, e também, né, da fenomenologia hermenêutica, existencialismo, porque são campos que dialogam muito entre si, né, então muitas produções bacanas, muita coisa interessante, temos grandes pensadores no Brasil também, e aí nesse sentido, eu acho que o mergulho aí nessa labuta é fundamental para que a gente vá desenvolvendo aí uma fenomenologia mais bem resolvida conosco mesmo, mais fiel às suas bases também, e uma prática clínica que efetivamente sustenta, né, uma visão de homem diferenciado. Uhum. Perfeito, Crisóstomo. Muito obrigada, então, pela sua contribuição aí para a gente entender um pouquinho mais das Science Analysis. Obrigado, Mariana, também aí pelo convite, pelo carinho, e estou sempre à disposição quando quiserem um novo bate-papo. Muito obrigado, viu?